Protesto, lutas e resistência. Mulheres, negros e outros grupos minoritários têm ocupado diferentes espaços na busca por direitos, igualdade e representatividade. Há poucos dias das eleições municipais que vão decidir os próximos representantes, como a escolha desses governantes perpassa as questões de raça, gênero e sexualidade. As demandas desses grupos têm sido ouvidas? Olá, eu sou Matheus Leri. E eu sou Gabriel Magacho. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vota Aí, o podcast que conecta você às propostas eleitorais. O tema do episódio de hoje é raça e gênero nas eleições. Este é o quarto episódio de um total de 6, que serão lançados até o final das eleições, com temas de extrema importância quando o assunto é política. Durante anos, e em especial nos últimos meses, as pautas de gênero, raça e sexualidade vêm ganhando espaço no cenário político. Com a baixa representatividade, aliada à violência diária, os grupos minoritários têm se articulado na inserção dos seus representantes nesses espaços, numa luta constante pela democracia. A população negra é um grande exemplo disso. Essa parcela da população tem sofrido um genocídio massivo, além do apagamento histórico. Mesmo com as mobilizações do Black Lives Matter, que tomaram ruas e redes sociais, e a decisão do TSE que impõe novas regras na distribuição de recursos de campanha para candidaturas pretas e pardas para as eleições deste ano, a desigualdade e o racismo estrutural ainda são iminentes. Para falar um pouco mais sobre a luta desses grupos e como essas mobilizações impactam diretamente as eleições municipais, convidamos a cientista política e especialista em teoria política feminista, Flávia Biroli. Flávia, de acordo com o TSE, o número de candidatas nas eleições municipais é um recorde. Como você avalia esse aumento ao longo do tempo? E como podemos avançar mais? Isso é super importante, né? A gente tem que observar o percentual de candidaturas, porque esse é um passo inicial para que a gente possa, então, claro, analisar a efetividade dessas candidaturas, né? Se elas conseguem ter condições que permitem que a disputa seja equilibrada, né? E que a gente tenha uma taxa de eleição mais equilibrada entre mulheres e homens. Mas o primeiro passo é a candidatura, né? Então, o Brasil tem um percurso que é importante a gente retomar para entender as dificuldades que existem para as mulheres se candidatarem, né? Então, nossa legislação de cotas, a legislação que se aplica às eleições municipais, ela existiu pela primeira vez em 1995, aplicada às eleições de 96. Então, a primeira eleição que teve uma legislação de cotas em funcionamento foi justamente uma eleição municipal, em 96. E depois, a legislação vigente, ela é de 97, ela ampliou, então, a nossa exigência de um mínimo de um dos sexos na lista eleitoral dos partidos políticos, ela existe desde que essa legislação em 97 foi aprovada e desde, portanto, as eleições de 98. Mas o que acontece? O nosso sistema eleitoral, ele é um sistema eleitoral de lista aberta. Uma legislação de cotas que prevê um mínimo de candidaturas de mulheres, ela prevê esse mínimo de candidaturas numa lista em que pode haver um conjunto de candidaturas com graus muito diferentes de apoio por parte do partido político, e, portanto, com condições muito distintas de disputa, né? E a gente teve, naquele momento, um aumento de mais de 100%, né? Variou de vaga para vaga, mas de mais de 100% no número de candidaturas, né? E a gente teve uma interpretação por parte dos partidos políticos de que eles precisavam apenas reservar um mínimo de 30% das vagas nas candidaturas para um dos sexos, no caso, para as mulheres. Foi só em 2009, portanto, 12 anos depois da legislação de 97 ter sido aprovada, que houve uma mudança na lei, que passou, então, a ter a redação que deixava claro que o que se exigia era que os partidos preenchessem esses 30%.
Olha que coisa interessante, foi só nas eleições de 2010, depois dessa mudança na lei, que a gente passou a ter mais de 20% de candidaturas. Até então a gente não atingia nem essa meta dos 30% de candidaturas, né? Mas aí, com essa legislação e decisões posteriores, passou a ser possível punir os partidos políticos, né? Então a gente começou a ter um aumento, de fato, no número de candidaturas nesse momento. 2014 é a primeira eleição nacional em que a gente teve 30% de mulheres candidatas, 2012, antes nas eleições municipais, né? E em 2018, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, acompanhada pelo Tribunal Superior Eleitoral, então por resoluções que chancelaram essa decisão, de que não só os partidos precisam preencher esse mínimo de 30%, mas eles devem dirigir a essas candidaturas 30% do fundo eleitoral partidário, que é o recurso público, né, que os partidos detêm como instituições, que a gente tem que lembrar disso, são instituições que têm responsabilidade para com o funcionamento da democracia e que recebem recurso público para dar suporte às campanhas. Então, 30% teriam que ser direcionados às mulheres, assim como 30% do tempo de rádio e TV. Eu estou contando essa história porque é ela que nos ajuda a entender, primeiro, por que aumentou o número de candidaturas, né, por esse lado, né, da abertura, que é muito difícil dos partidos às candidaturas de mulheres, e por outro lado, por que foi em 2018 que pela primeira vez a gente teve um salto também na efetividade, no percentual de eleitas. Então nós nunca tínhamos passado do patamar de 10% de mulheres eleitas para a Câmara dos Deputados, em 2018 nós passamos para 15%. Mas aí entram outras questões que eu acho que vale a pena a gente tratar. Não é só pelas mudanças institucionais que vem também um número maior de candidaturas de mulheres. Se a gente olha para o número de pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil, a gente já entende que as mulheres, elas demandam participação, elas buscam a participação, não só nos movimentos sociais, nos sindicatos, nas suas comunidades, mas também junto aos partidos políticos, nas disputas eleitorais. As mulheres são quase metade das pessoas filiadas a partidos políticos no Brasil. Só que daí elas encontram resistências, dificuldades para conseguir candidatar-se e para conseguir suporte para suas candidaturas. Nessa história toda, nas tensões entre a demanda por participação e as mudanças na legislação, que começaram a aparecer com mais evidência os abusos. As candidaturas laranja, por exemplo, que foram tentativas de se burlar, então, essa legislação existente, sobretudo quando ela passou a envolver dinheiro. Né? Então a gente tem que lembrar disso, né? Quando passou a envolver recursos, esse obstáculo que vem em grande parte dos partidos políticos para que as mulheres consigam candidatar-se, ele se transformou em algo complexo, né? Inclusive em formas de violência e pressão sobre as candidatas mulheres para que os partidos pudessem, então, conseguir delas, por exemplo, o repasse do recurso que seria para suas candidaturas, assinaturas de documentos que não queriam assinar. Então, a gente começou a ter um conjunto de práticas que eu, juntamente com, enfim, outros colegas e em sintonia com a literatura internacional, entendo como práticas de violência política. Como você mesmo disse, com essa decisão do STF de 2018, os partidos políticos foram obrigados a destinar no mínimo 30% do fundo partidário para as candidatas mulheres. Há alguma brecha na legislação para que essas candidaturas sejam efetivadas? Bom, então em 2018 a gente teve essa alteração na legislação que procurou justamente fazer com que a reserva, que havia já se tornado uma necessidade de preenchimento dos 30% nas listas eleitorais partidárias, ela contasse com um suporte mais equilibrado em relação às candidaturas masculinas, né? Não basta candidatar-se, é preciso candidatar-se e ter recursos, ter suporte. Recurso é recurso financeiro, mas é também apoio por parte dos partidos, apoio jurídico, as redes que vêm junto com os partidos políticos. Então, essa decisão de 2018, ela abordava um desses aspectos, né? Ou melhor, dois, porque tem os recursos financeiros, mas também o tempo de rádio e de televisão, da propaganda. Bom, teve daí essa evidência de tentativas de partidos políticos burlarem essa legislação.
seja porque não preenchiam os 30%, isso já ocorreu muitas vezes, de candidaturas, seja porque o repasse desses recursos não era feito de acordo com a lei, ou porque não repassaram o mínimo de 30%, ou porque, como no caso das candidaturas laranjas, criavam uma situação que fazia parecer que o repasse havia ocorrido, mas na verdade o dinheiro tinha outro fim. Em 2019, o TSE publicou uma resolução que procurou justamente lidar com essa situação, tanto a das ilegalidades quanto a das brechas que a legislação tem. E basicamente o que essa resolução diz é que os recursos não só devem ser empregados pelos partidos no mínimo de 30% para as candidaturas de mulheres, como também que qualquer forma de utilização desses recursos, mesmo que a mulher que os recebe decida aplicá-los de alguma outra maneira naquela disputa eleitoral, beneficiando outras candidaturas, qualquer utilização deve ter como fim o fortalecimento de candidaturas de mulheres, né? Mas as brechas quais são? Não existe uma definição sobre algum tipo de equilíbrio nesse repasse para as mulheres dos partidos. Isso significa que se pode, por exemplo, concentrar esse repasse em uma candidata ou duas candidatas. E também não existe uma limitação em termos dos cargos em que esses recursos podem ser aplicados. Essa é uma contradição e eu espero que a Justiça Eleitoral brasileira dê respostas a ela. Porque a nossa legislação de cotas, ela se refere aos cargos proporcionais, né? Então, aos cargos de deputado federal, deputado estadual e vereador. Mas por essa resolução, o recurso para as mulheres, ele pode também ser dirigido aos cargos executivos. Então, nessa eleição municipal, para prefeito ou vice-prefeito. O que a gente viu com os dados? Cresceu um pouco em relação a 2016 o percentual de candidaturas femininas. Mas o cargo em que mais cresceu foi o cargo de vice-prefeita, então as mulheres concorrendo a vice-prefeitas. E o cargo que menos cresceu foi o de prefeitas. Então nós continuamos a ter uma situação tradicional em que a cabeça de chapa é masculina, mas essa brecha na legislação permite que, caso esse homem, que é candidato a prefeito, tenha uma mulher como candidata a vice-prefeita, os recursos sejam aplicados nessa chapa para o executivo local. Então, por exemplo, um santinho de eleições que carregue o prefeito, o vice-prefeito e a vice-prefeita, ele é uma forma legal, né, de se entregar os recursos. Mas é uma legalidade que foge, ao menos parcialmente, ao fim dessa decisão de 2018, que é apoiar mulheres candidatas, né? E essa divisão entre uma cabeça de chapa masculina e uma mulher como vice, ela na verdade reproduz uma forma muito tradicional, né, de inserção das mulheres na política, em que elas são candidatas, podem até ser eleitas, mas têm uma autonomia menor do que teriam se estivessem ocupando, por exemplo, um cargo executivo como prefeitas. Qual o espaço das mulheres trans e travestis na política e nas próprias iniciativas de inclusão? No meu entendimento, os movimentos feministas no Brasil, eles têm se aberto de maneira interessante, importante, ao debate sobre a transgeneridade, a transexualidade, né? E tem havido um suporte feminista por parte de muitos grupos coletivos às candidatas trans e travestis, né? Mas, obviamente, isso não é homogêneo no campo feminista e, como você mesmo colocou, Matheus, essa abertura não é homogênea, essa consideração, né, não binária do feminino, ela não é homogênea. Mas a gente tem observado, né, que candidaturas trans têm ganho maior espaço, inclusive no debate público, sobre essas desigualdades no acesso aos espaços políticos. E o que eu diria é o seguinte: ainda que existam resistências no âmbito do feminismo, dos movimentos progressistas, é por meio desses movimentos feministas e progressistas que tem sido possível ampliar esse debate. Então, eu acho que a gente tem que saber fazer a diferença entre as resistências que existem no universo conservador, né, reacionário, e
resistências que existem, sim, eu não estou dizendo que elas não existem, mas no universo feminista e progressista, né? Porque é por esse universo que tem sido possível ampliar o debate. Eu queria mencionar algo com que eu tenho trabalhado também, que é a violência contra as mulheres na política, né? Hoje a gente define essa violência como uma reação à maior participação das mulheres e também à demanda ampliada das mulheres por participar. Essa violência, ela não atinge as mulheres igualmente, embora ela as atinja por serem mulheres, não as atinge igualmente. E a gente tem observado que mulheres lésbicas, mulheres trans, são atingidas de maneira mais aguda por essa violência, sobretudo no ambiente da internet, das redes sociais, né? Então, essa tem sido uma preocupação, a gente identificar essa violência como uma violência que atinge as mulheres como uma forma de limitar a sua participação, de ampliar o custo da sua participação política, mas que as atinge de maneira diferente a depender da sua identidade, né, se são racializadas ou não, se são lésbicas, se são trans, e a depender também do modo como questionam hierarquias, do modo como tocam em conflitos relevantes numa dada sociedade. Mulheres que são ativistas de direitos humanos, mulheres que são ativistas antirracistas, mulheres como Marielle Franco, que são ativistas com trajetórias ligadas à defesa da juventude negra em espaços de conflito na periferia das grandes cidades brasileiras. Essas mulheres têm sido alvo de maneira mais direta dessa violência, né? Então, cabe a nós, cabe às autoridades eleitorais, cabe aos partidos políticos assumir uma responsabilidade que é fundamental para que possa haver disputa em condições seguras e de igualdade, né? Porque essa violência ela fere diretamente algo que é básico nos regimes democráticos, né? Que é a garantia de concorrer não só com oportunidades de vencer numa eleição, mas também de maneira que preserva a integridade física, a integridade psíquica de quem concorre. Conversamos também com Luiz Augusto Campos, cientista social e político, que nos deu um panorama da representatividade da população negra na política. Luiz, segundo dados do IBGE, pessoas negras somam metade da população brasileira, mas ainda há uma subrepresentação na política. Algumas mudanças na distribuição dos recursos de campanha ajudam na diminuição dessa desigualdade. Existem outras medidas institucionais que ainda precisam ser feitas? As minhas pesquisas vêm mostrando já há algum tempo que você não tem uma escassez de candidatos pretos e pardos no Brasil, ou seja, você tem até uma quantidade relativamente substantiva, ainda que menor que a participação na população. Esse ano foi mais ou menos 51%, 50%. Então não é um problema de candidaturas como a gente tinha na questão de gênero, né? No entanto, quando a gente vê o modo como essas candidaturas se distribuem pelos partidos, a gente nota que elas estão concentradas em partidos muito fracos e muito pequenos, que fazem menos cadeiras, né, que elegem menos pessoas, e essas candidaturas pretas e pardas estão ausentes de partidos maiores e mais fortes. Então, um primeiro gargalo é o acesso ao partido político. Mas o maior gargalo de todos, pelo que essas investigações mostram, é o acesso desigual a financiamento de eleições. Nas eleições brasileiras, o financiamento é central, ele é profundamente desigual. Então, só para vocês terem uma ideia, mais da metade dos candidatos às eleições municipais dessas eleições não vão fazer campanha com nenhum recurso, nem de partido, nem de doações privadas. Então, é um recurso central, é um recurso profundamente desigual, e há uma desigualdade racial importante na distribuição desses recursos, mesmo quando a gente isola a origem de classe dos candidatos. Nesse sentido, a decisão do TSE é um grande avanço. Ela deve ter efeitos positivos, mas eu sou um pouco cético em relação ao alcance desses efeitos. Eu acho que não se estabeleceu uma cota mínima para cada partido. Então, um partido pode não lançar nenhuma candidatura preta ou parda e não tem nenhum problema, não terá nenhum problema se fizer isso. E também a regra de distribuição de financiamento, ela vai significar uma ajuda, mas ela só vai atingir as candidaturas de cidades onde o financiamento é de fato importante. Então, nesse sentido, é um avanço, mas eu acho que ainda é um avanço tímido. A gente precisa discutir outras medidas, como, por exemplo, cotas mínimas nos partidos.
Mesmo que as candidaturas negras elas sejam incentivadas, nós sabemos que até essas candidaturas serem efetivamente eleitas é outra história. Quais os principais desafios que você vê nesse processo entre uma candidatura e uma vitória em uma eleição? Bom, para além desses elementos que eu já falei, como, por exemplo, relacionados a recursos de campanha, e quando eu falo de recursos de campanha, eu estou falando basicamente de dinheiro, mas também do tempo de televisão, que é muito importante em alguns municípios, onde a gente tem horário gratuito político eleitoral. Mas para além desses recursos, eu acho o seguinte, o partido é um ator estratégico. Então, o partido ele visa eleger a maior quantidade de seus membros. Nesse sentido, as escolhas que o partido faz são fundamentais. Então, não vai adiantar de nada, ou vai adiantar muito pouco, por exemplo, se o partido distribuir os recursos obrigatórios de financiamento para candidaturas negras de modo arbitrário, ou seja, igual para todo mundo, e for agir estrategicamente sobre as candidaturas brancas, ou seja, investir em uma candidatura a mais ou em um punhado de candidaturas mais. Então, eu acho que um elemento fundamental é que a gente precisa que os partidos invistam em mais candidaturas negras. Eu acho que isso não pode depender apenas do voluntarismo dos partidos, então a gente também tem que discutir medidas de diversificação das executivas partidárias, tanto nacionais quanto locais. Para além disso, eu acho que tem que haver um debate maior sobre como o tema da raça entra nos partidos políticos, levando em conta as suas diferentes cores ideológicas. Assim. Então, um dos efeitos mais simbólicos dessa decisão do TSE, e que eu acho que pode ser mais positivo, é colocar nos partidos, é obrigar os partidos a discutirem as candidaturas negras e a temática racial, como é que eles vão operar ou não. Isso é importante para dirimir ou dissolver um certo mito muito forte na política brasileira de que raça não traz voto. Ao contrário, de que raça afasta voto. Então isso é uma convicção muito forte nos gestores partidários e a gente precisa colocar isso em teste, em primeiro lugar, e no final das contas desconstruir essa ideia. Eu acho também que existe um outro fator aí que tem que ser levado em conta, que é o seguinte, enquanto uma entidade interessada em eleger mais pessoas, o partido tem uma certa orientação em investir em candidaturas que já tiveram sucesso prévio. Então, em geral, se investe em pessoas que já foram eleitas em outras eleições, ou em pessoas já com uma certa celebridade, etc. Não é uma lei universal que pessoas de sucesso, digamos assim, na esfera pública, serão pessoas bem votadas, mas o partido pega esse atalho cognitivo, de certo modo, para garantir, entre aspas, mais chances eleitorais para os seus candidatos. Então, eu acho que esse tipo de regra deve balançar esse tipo de convicção, ou seja, o partido vai ter que investir em candidaturas negras e ele vai ter que pensar estrategicamente como ele vai investir nessas candidaturas negras. Talvez investindo mais em um candidato ou mais em um número específico de candidatos, talvez distribuindo mais equanimemente os recursos. Agora, eu acho que todos esses elementos são os centrais para explicar esse processo que acontece, como você falou, entre as candidaturas e a eleição em si. Os últimos meses foram tomados por protestos não só no Brasil, mas ao redor do mundo, contra o genocídio da população negra. Você acha que este debate chega às eleições municipais de 2020? Se sim, como? Se não, por quê? Os últimos meses foram tomados por protestos não só no Brasil, mas ao redor do mundo, contra o genocídio da população preta. A gente levando em conta o assassinato do George Floyd nos Estados Unidos, mas também puxando recorte aqui para o Brasil, o assassinato do João Pedro, o assassinato da Ágata. Você acha que esses debates chegam às eleições municipais de 2020? E se sim, de que maneira? E se não, por que eles não estão chegando ainda? Enfim, é difícil acompanhar os debates nos 5.700 municípios brasileiros. Eu chutaria dizer que eles não estão chegando com a importância que eles deveriam chegar. Eu acho que isso tem diferentes explicações. Eu acho que as elites brasileiras, as elites políticas brasileiras ainda são resistentes a pensar os problemas em termos de raça, então sempre tendem a reduzi-los em termos de classe. Isso é algo que está presente em municípios grandes e em municípios pequenos, e eu acho que a gente não pode ignorar que existe um fortalecimento de um certo autoritarismo que
pretende resolver o problema da violência com mais violência, né? Em relação especificamente às políticas de segurança pública, uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer, e que às vezes é entendida como polêmica, mas é o fato de que a gente tem que trazer os gestores da segurança pública para esse debate, e eu estou falando especificamente das polícias e das forças repressoras. A gente não pode ignorar no Brasil que a polícia é a corporação mais negra estatal, em termos quantitativos. Isso quer dizer que a polícia, pela sua lógica militar, ela é negra e ela opera uma repressão em relação à população negra. Isso tem que ser colocado no centro do debate. Essa lógica militar leva a isso. Como é que a gente desmonta essa máquina montada historicamente no Brasil? Isso tem que ser feito com a participação dessas forças repressoras que vem se politizando excessivamente pelo lado da direita. Então a gente tem batido a cada eleição recordes de militares, policiais, forças armadas, policial civil, delegados, secretários de segurança pública, se candidatando a cargos eletivos, em sua grande maioria por partidos de direita. Então eu acho que a gente tem que trazer para o âmbito da esquerda e da ala progressista essas pessoas para debater. Não é necessariamente para dar voz a elas de modo arbitrário e indistinto. A gente tem que introduzir esses debates de modo mais central. E voltando a falar como é o objetivo do Vota Aí, das políticas municipais, a gente tem visto no Brasil um avanço das polícias municipais, ou seja, cada vez mais municípios têm adotado polícias municipais, e a gente tem visto também, em muitos casos, deliberações que decidem armar as polícias municipais. Então, isso tem efeitos muito problemáticos, tem tido efeitos muito deletérios. É preciso mencionar que, quando a gente fala em genocídio da população negra, a gente está falando de jovens que morrem pela sujeição criminal, mas a gente está falando também de policiais negros que morrem porque são colocados e expostos a operações de risco altíssimo. Então, assim, a população negra perde dos dois lados. Então, eu acho que, concordo com você, esse é um debate central, ele ainda não está sendo feito, e eu acho que um dos gargalos para isso é a incorporação das forças repressoras em si nesse debate. Algo delicado, polêmico, mas eu acho que a gente está atrasado em fazer. Chegamos ao fim de mais um episódio do Vota Aí. Gostaríamos de agradecer a você que nos acompanhou até aqui, aos entrevistados e aos colaboradores do projeto. Fique atento às mudanças que foram feitas nas regras eleitorais e a cada proposta dos candidatos. Não se esqueça de seguir o Vota Aí nas redes sociais e visitar o nosso site. Ficamos por aqui e até o próximo episódio.